Olá, turma, bom dia. Estamos iniciando nossa segunda aula da disciplina de avaliação da aprendizagem. Nossa disciplina vem com um tema de grande importância, a avaliação da aprendizagem, pois avaliar é preciso. O professor está em constante processo de avaliação, principalmente dentro do nosso ambiente escolar. A avaliação da aprendizagem é um tema de grande importância para nós docentes, pois o professor precisa avaliar e ser avaliado o tempo todo. O professor começa a avaliar logo no início da semana diagnóstica. Você sabe o que vem a ser essa semana diagnóstica? Bom, a semana diagnóstica é a primeira semana do ano letivo, aonde o aluno chega na escola e o professor vai tentar investigar algumas coisas. O professor vai tentar saber se esse aluno sabe ler, se esse aluno sabe escrever, se esse aluno é alfabetizado. Ele vai tentar saber quem foi o professor ano anterior. Ele vai tentar saber quem é a família. São inúmeras coisas em que esse professor vai tentar investigar. Por quê? Porque é necessário que ele conheça o aluno para que ele possa intervir com algumas metodologias ou recursos durante esse processo de estadia dentro do ambiente escolar. Avaliar é preciso. É preciso avaliar os discentes, mas é necessário que o professor venha se avaliar e autoavaliar. É necessário que o professor venha se perguntar se a sua metodologia está correta, se a sua postura está correta. É necessário que ele venha se perguntar o que realmente ele precisa melhorar. Pois no nosso dia a dia a avaliação está sempre presente. A gente muitas vezes vai pesquisar, saber qual o comércio que é o mais que está com o preço mais acessível. A gente vai pesquisar para saber qual a farmácia que tem aquele determinado medicamento. A gente vai pesquisar em nossa cidade para saber qual o posto de combustível isso está mais acessível. Então, a avaliação ela está o tempo todo em nossa vida. E dentro do ambiente escolar não é nada diferente. O professor vai avaliar os seus alunos, o gestor vai avaliar a postura do professor, o supervisor vai avaliar o trabalho do coordenador, a comunidade vem avaliar a escola. Então, a avaliação é algo indispensável dentro do nosso processo de ensino e aprendizagem. A gente está em constante avaliação. Ainda se falando em avaliação, a gente tem a avaliação estadual e temos avaliações nacionais, que a gente vai ver isso daqui a pouco. O professor precisa avaliar, mas também precisa se autoavaliar. Aqui a gente está com o nosso tema, né? Avaliação da aprendizagem. Avaliar a aprendizagem implica-se avaliar o ensino, avaliar a prática pedagógica. Então, se o professor começa a se autoavaliar, ele vai se perguntar: será se a minha prática pedagógica está correta? Será se a minha metodologia está correta? Será se eu devo mudar um pouco a metodologia? Será se eu devo mudar a minha forma de avaliar? Será se eu devo mudar a minha postura? Somente se o professor se autoavaliar, ele vai encontrar algumas respostas para a sua prática pedagógica. Aqui a gente tem uma outra imagem, né? Para muito além da nota. A gente tem alguns livros na parte inferior e tem um aluno, né, saltando para o futuro, que ele está muito além da nota. Será se hoje os nossos alunos estão aprendendo de verdade? Será se os nossos alunos estão dentro da sala de aula porque querem ou porque são obrigados?
Será se os nossos alunos hoje estão dentro da instituição escolar porque querem ter um futuro melhor do que os seus pais, ou simplesmente porque o governo está obrigando esses alunos a estar dentro do ambiente escolar? São algumas coisas que eu quero que vocês se perguntem e tentem encontrar essas respostas. Para Luquez, a avaliação é uma apreciação qualitativa dados relevantes no processo de ensino e aprendizagem, que auxilia o professor nas tomadas de decisões sobre o trabalho. Somente se o professor se autoavaliar, ele vai encontrar algumas respostas em relação ao seu trabalho e sua prática pedagógica. O ato de avaliar é um ato investigativo. É um ato de produzir conhecimento. Ele é o que vale a pesquisa científica. A avaliação, né? A gente tem vários tipos de avaliação. A gente vai falar um pouquinho aqui de uma avaliação multi. É uma avaliação que vai englobar várias outras coisas. Nessa avaliação, o nosso aluno está no centro e a gente vai investigar algumas coisas. Será como é que está o raciocínio do meu aluno? Como é que está a concentração desse meu aluno? O meu aluno possui habilidades manual? Como é que está o vocabulário do meu aluno? Será se meu aluno tem um vocabulário culto? Ou será se o vocabulário do meu aluno é um vocabulário aonde ele aprendeu algumas gírias, ou ele fala de qualquer jeito quando está na escola, quando está em casa, quando está na igreja? Como é que está o vocabulário do meu aluno? Como é que anda a aprendizagem do meu aluno? Será se meu aluno está aprendendo de fato ou ele está simplesmente transcrevendo as respostas que estão no livro na hora de um teste, na hora de um trabalho? Como é que anda a memória do meu aluno? Será se ele está lendo o texto agora e daqui a 5 minutos, será se ele ainda lembra qual foi o texto que ele leu? Será se ele lembra algum relato do texto que ele leu? O meu aluno tem uma interação social boa? Será se meu aluno tem essa interação social bacana? Ou será se meu aluno é antissocial? Ele prefere estar simplesmente na dele, prefere estar longe dos amigos, prefere estar sozinho em seu canto? Será se meu aluno ele consegue trabalhar em equipe? Será se meu aluno consegue estar junto com a equipe e desenvolver um trabalho? E aí, como é que está a criatividade do aluno? Está boa, regular ou está péssima? São algumas coisas que a gente precisa investigar. São algumas coisas que a gente precisa se perguntar. E isso é um pouco bem diferente, né? Porque se vocês for olhar a pedagogia tradicional, é simplesmente o professor, ele quer que o aluno transcreva o que foi colocado no exercício. O professor simplesmente quer que o aluno coloque na sua prova as respostas ao a que está no livro. Na pedagogia libertadora, é totalmente diferente. Pois a gente vai trabalhar o nosso aluno como um todo. Aqui a gente tem a aprendizagem do aluno, né? É como se o nosso aluno estivesse aqui ao centro. A gente tem avaliação em larga escala, que são algumas avaliações nacionais, né? Que eu posso até citar aqui, por exemplo, o Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. A gente tem a avaliação institucional, é a avaliação feita pela escola e seu coletivo, e temos a avaliação da aprendizagem, né? Que é aquela avaliação feita pelo professor ali dentro da sala de aula. Avaliações e indicadores externos. Temos aqui o SEAMA, né? Que é o Sistema Estadual de Avaliação do Maranhão. Aqui é uma prova estadual, né? Onde a gente se aplica essa prova para tentar saber como é que está o aprendizado dos nossos alunos.
Aqui no outro lado a gente tem as avaliações nacionais, né? Temos o Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. A gente tem o SAEB, que é Sistema de Avaliação da Educação Básica. A gente tem o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, e temos o ENAD, que é o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. De um lado temos o SEAMA, que é o Sistema Estadual de Avaliação do Maranhão, e desse outro lado temos as avaliações nacionais. Agora, uma pergunta. Hoje, mais do que nunca, temos tantos investimentos feitos na área da educação. Investimento na estrutura física, investimentos em biblioteca, investimento em tecnologia, investimento em merenda escolar, investimento na qualificação do professor. Mas, apesar de todo o investimento, a gente ainda tem um grande número de pessoas analfabetas. Temos hoje no Brasil um grande número de analfabeto funcional. E será porque, apesar de todo o investimento, por que o aluno não aprende? Será se o aluno que não aprende, o problema está no aluno? Será se esse aluno que não aprende, o problema está na família? Ou será se esse aluno não aprende porque o problema está na instituição escolar? Eu queria fazer essa pergunta para vocês. Por que o aluno não aprende? Eu quero que vocês se respondam essa pergunta. Aqui temos uma outra imagem, né? Temos um mini laboratório, né? Temos tesoura, temos algumas experiências, papel, caneta e temos, digamos, 3 estudantes. Agora eu queria que vocês respondessem. Por que esses 3 estudantes eles estão com algo diferente? O primeiro está com os olhos vendados, né? O segundo está com os ouvidos tampados. E o terceiro também está com a boca tampada. E o que realmente a nossa escola tem a ver com isso? Será se essa imagem é a nossa realidade de hoje ou é a realidade de outrora? Será se a nossa escola realmente está formando alunos críticos e participativos para a vida em sociedade? Ou será se a gente está formando apenas aluno passivo para viver de qualquer jeito? Sem interação com a sociedade, sem lutar pelos seus direitos e sem cumprir com os seus deveres? E como podemos mudar essa realidade? Será se nós, professores, conseguimos mudar a realidade em que a nossa educação se encontra hoje? Será se nós, professores, a gente lutar, a gente consegue melhorar o aprendizado dos nossos alunos? É uma pergunta um pouco complicada. Agora, o novo currículo pode nos conduzir a essa nova realidade? Será, turma, se agora com a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, os nossos alunos vão aprender de fato? Porque o que a gente tinha outra hora é que o professor não segue um currículo. O professor ele pega qualquer livro e ele tenta trabalhar com qualquer livro. Muitas vezes o professor do 4º ano do povoado Santa Rosa trabalha com um determinado livro. E o professor do 4º ano de Santa Cruz trabalha com outro determinado livro. Então, hoje com a BNCC, todos os alunos do Brasil, todos os alunos do 4º ano vão aprender o mesmo conteúdo ao mesmo tempo. Todos os alunos do Brasil do 9º ano vão aprender o mesmo conteúdo no mesmo tempo.